Os irmãos já ouviram falar em depressão? O nosso país hoje em dia não é propriamente um tema estranho. A depressão parece que está em todo o lado. Mas eu não vos falo sobre uma depressão qualquer. Falo-vos sobre alguém que estava realmente e profundamente deprimido. Falo-vos de alguém no tempo em que a depressão não existia ainda como diagnóstico e onde não havia nenhum tipo de medicação. Este homem chegou a um poço de tristeza tão fundo, a sua angústia, a sua falta de coragem era tão grande, o seu desânimo era tão maior do que tudo aquilo que ele podia ver de positivo na sua vida, que ele cavou a sua própria sepultura e sentou-se à frente dela, e durante dias a única coisa que ele fazia era olhar para aquela cova à espera do momento em que a morte chegasse. Recusava alimento, recusava a proximidade de outras pessoas e permaneceu isolado durante semanas, numa floresta infestada de animais selvagens, entre eles tigres, à espera de que a morte pudesse vir buscá-lo. E no entretanto, esta pessoa de quem eu acabei de falar é um dos missionários mais respeitados e conhecidos da história de missões. E os irmãos devem estar a pensar, mas o missionário também ficou deprimido? Mas um homem de Deus também conheceu um desânimo tão grande assim? Será que é possível uma coisa destas? E é possível vencer uma depressão tão profunda? A depressão deixou de ser um assunto tabu, irmãos. Há uns tempos atrás, quando se falava em depressão, as pessoas ainda ficavam muito assustadas, era quase como se fosse uma doença contagiosa. Hoje, a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão é a doença do século XXI e identifica cerca de 350 milhões de pessoas deprimidas no mundo. É curioso, num certo sentido, porque nós nunca tivemos tantos recursos no mundo como hoje. Nunca tivemos tantas condições de qualidade de vida como hoje. E a esmagadora maioria destes doentes identificados como deprimidos não vivem na África subsaariana. Vivem na Europa, vivem na América do Norte, vivem em países onde há desenvolvimento e recursos até bastante bons. A população portuguesa, segundo as estatísticas, não fica muito longe disso. Há quem chegue a dizer que cerca de 20% da nossa população é afetada de uma maneira ou de outra, mais ou menos graus de depressão. Os medicamentos antidepressivos são dos mais vendidos no mundo e as empresas farmacêuticas investem muito nesse tipo de medicamentos porque dão muito lucro. Alguns dos sintomas são um desânimo persistente, uma falta de energia, um cansaço crónico, desinteresse pelas coisas e incapacidade de experimentar prazer. Tristeza profunda, por vezes inexplicável. Falta de capacidade para trabalhar. Limitação da função mental. Alteração do apetite, alteração do sono. Baixa autoestima. Pessimismo intenso. Retraimento social. Choro fácil. Muitos doentes deprimidos nem sequer sabem o que têm. Muitos chegam a se fazer mal porque não conseguem entender que precisam de tratamento e que a depressão tem a tendência de se alimentar a si mesma. Por vezes, o deprimido, por incrível que pareça, parece que gosta de se sentir miserável. E de alguma maneira ele alimenta este estado, resistindo a tentativas de ajuda, como que para se manter ali. Mas não é algo novo, irmãos. E a Bíblia nos conta sobre vários episódios de homens de Deus muito significativos que passaram por momentos de profundo desânimo e depressão. Lembramos, por exemplo, que Moisés, a certa altura, o desânimo que lhe deu porque o povo de Israel era tão teimoso, tão resistente à direção de Deus, que houve uma hora que Moisés ficou mesmo muito chateado. Ele disse: ó Senhor, tira-me disto, eu não aguento mais este cargo. Lembramos de Elias, depois da grande vitória no Monte Carmelo,
A rainha Jezabel decidiu matá-lo e mandou dizer para ele: não vais muito longe, que não pensas que tu escapas, eu vou-te matar. E Elias ficou tão deprimido, tão deprimido. Os irmãos se lembram? Ele sentou-se e orou a Deus e disse: olha, acaba com a minha vida, chega, não preciso mais viver, não há mais nada para eu fazer, já estou cansado, não fiquei sozinho, não tem mais ninguém comigo, uma característica própria da depressão, não vale a pena fazer mais nada, portanto, olha, eu já fiz o que eu tinha para fazer, agora leva-me, está na hora de seguir viagem. Eu quero ver um destes exemplos com os irmãos esta noite. Se puder abrir a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vejam os irmãos que só estamos a citar os grandes heróis da Bíblia: Moisés, Elias, Davi. E diz assim o texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E Davi muito se angustiou. Davi ficou profundamente deprimido, irmãos. Fazia algum tempo que ele estava tentando acertar a sua vida. Desde que o rei Saul tomou a decisão de matá-lo, que ele andava a fugir. Não tinha pouso certo. No entretanto, pouco a pouco, as coisas tinham começado a tomar forma. Deus tinha dito que ele ia ser rei. E talvez Davi pensasse no seu coração: se calhar não vou ser rei assim, de um grande reino, mas pelo menos vou ser um chefe, vou ser um líder. E aos poucos homens começaram-se a juntar a Davi. Homens valorosos, homens de coragem. E aos poucos ele tinha a sua própria tropa particular. Não era uma tropa pequenina, já era um número significativo para a época. Davi teria aproximadamente 600 homens valentes com ele, o que em guerra significava muito. E agora as coisas realmente tinham tomado outra característica. Ele tinha-se oferecido aos príncipes filisteus, antigamente seus grandes inimigos, e eles tinham-lhe dado uma cidade, Ziclague. E Ziclague tinha-se tornado realmente o ponto de esperança para Davi. Ali ele podia governar uma cidade. Ali ele podia habitar com a sua família e parar de andar no deserto de um lado para o outro. Ali ele podia instalar os seus homens com as suas famílias. Ali ele podia criar os seus filhos, finalmente. Ziclague era um ponto de tranquilidade. Era um local de paz, onde Davi podia encontrar aquilo que não tinha conseguido encontrar até então. Mas enquanto Davi e os seus homens serviam ao rei dos filisteus, os amalequitas, famosos guerreiros do deserto, deram contra aquela cidade e destruíram os sonhos de paz e prosperidade daquele grupo de homens. Quando eles voltaram, encontraram a cidade destruída, as suas posses roubadas e, pior do que isto, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas levados como escravos. E Davi entrou no buraco da depressão. Angustiou-se profundamente. Porque além de toda a tragédia que o cercava, o povo começou a colocar a culpa nele. Se não fosse Davi, se ele não nos tivesse trazido para cá, se ele não nos tivesse posto na mão dos filisteus, se nós não tivéssemos ido ajudar as tropas dos filisteus, se não tivéssemos deixado aqui as nossas famílias desarmadas à mercê dos amalequitas. E Davi às tantas perdeu a sua alegria. O homem que passava a vida a salmodiar a Deus e a louvar ao Senhor angustiou-se profundamente.
e achou que talvez tivesse chegado o fim. Acho que agora é o fim. Porque se já nem os meus homens, os meus soldados de confiança, os meus amigos de batalha, aqueles que derramaram sangue comigo, se nem eles mais querem confiar em mim, então não sobrou mais nada. Mas, irmãos, a história não termina aí. Vamos lembrar que a depressão funciona exatamente assim. Ela pinta o quadro mais negro possível. Ela esconde qualquer chance de futuro. Ela rouba a alegria e a satisfação. Ela seca a fonte de prazer. Ela faz de todos os demais inimigos. Torna todas as palavras acusações. Faz com que todos os esforços pareçam tolices. Ela se compraz em dizer que não há nada a fazer. Mas continue a ver o que é que o texto diz. Diz o fim do versículo 6. Todavia, e esta palavra é tão importante, irmãos, todavia, apesar de tudo isto, mesmo no meio destas circunstâncias, todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Diz a palavra que ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode, e ele consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tu te libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, a passar o ribeiro. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então disse Davi: quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziglac. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus me juras que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Davi. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até à tarde do dia seguinte. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. Quero que os irmãos vejam nesta história e nestes pormenores de Davi como foi que ele saiu do buraco da depressão. Em primeiro lugar, irmãos, diz que ele fortaleceu-se no Senhor. Nós nunca vamos conseguir vencer a depressão de verdade se nós não buscarmos a Deus. É por isso que Davi é chamado, entre outras coisas, o homem segundo o coração do Senhor, porque sempre buscava a Deus em primeiro lugar. Ele sempre fortalecia-se no Senhor, porque ele sabia que não podia vencer este obstáculo e nenhum outro, se ele não encontrasse em Deus a sua força. Nós não buscamos, irmãos, nos momentos em que a tristeza e o desânimo podem se abater contra nós, as alternativas humanas em primeiro lugar. Pode ser que o Senhor nos dê ajuda através de pessoas, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus de verdade, porque Ele nunca está longe. A Bíblia diz que Ele está perto daqueles que o buscam, mas é preciso que o busquemos, e a Bíblia diz que temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Alguém com um coração quebrantado, que se abre verdadeiramente para o Senhor e que quer ouvir a sua voz, vai sempre conseguir encontrá-lo, porque esta é a promessa da Bíblia e a palavra do Senhor não falha. Mas vejam, irmãos, em segundo lugar, ele consultou aquilo que era a palavra do Senhor no seu tempo. Ele não tinha muitas alternativas, irmãos. Davi não tinha a vantagem que nós temos. Ele não tinha uma Bíblia. No seu tempo isto não era assim. A grande parte da Bíblia não tinha sido escrita. Ele está a viver 1000 anos antes de Jesus. Não havia condições para um homem como ele, que andava nos desertos e a combater de um lado para o outro, para ter manuscritos da lei. Ele tinha acesso a um sacerdote. E através do sacerdote ao éfode. E era esta a maneira que ele tinha de consultar o Senhor. E foi isso que ele fez.
Que vantagem que nós temos hoje, irmãos. A qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, você tem na sua mão a revelação escrita do Senhor. A qualquer hora, você pode abrir a palavra de Deus e ler as palavras que o Senhor, através do seu Santo Espírito, quis que ficassem guardadas para sempre. Não é uma coisa pequena, irmãos. É a revelação de Deus. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Ele quis que algo ficasse escrito e que nós tivéssemos o privilégio de ter este texto em nossas mãos. Sabe, irmãos, há muitos lugares do mundo onde as pessoas não têm acesso à Bíblia. Há muitos lugares do mundo onde a Bíblia nem sequer está traduzida na língua dos povos daquela terra. Eu já assisti, irmãos, a coisa bonita que é a palavra do Senhor chegar pela primeira vez a um povo que ainda não tinha na sua língua. E as lágrimas nos olhos daqueles que, buscando ao Senhor pela primeira vez, podem abrir a Bíblia na sua língua e ler e chegar à conclusão: Jesus está a falar a minha língua. Eu posso entender o que Ele diz. Alguns missionários têm dedicado anos, por vezes a vida inteira, para que um grupo de pessoas, uma etnia, uma raça, um povo em algum lugar do mundo possa ter a Bíblia na sua língua. Mas você não precisa se esforçar, porque nós temos várias traduções em português. Não gosta da Ferreira de Almeida? Então há a Nova Versão Internacional. Não gosta desta? Há outra corrigida. Também essa não interessa. Existe aquela na linguagem de hoje. Existe a Bíblia para... Não, irmãos, o nosso problema é que nós temos demais. E na nossa fartura nós não sabemos valorizar o que temos. Hoje, quando dizemos a alguém para comprar uma Bíblia, é complicado, não é? Compra uma Bíblia e a pessoa chega numa livraria evangélica e não sabe: pastor, que Bíblia que eu compro? São tantas Bíblias diferentes, não é? É a Bíblia disto, é a Bíblia daquilo, é a Bíblia daquilo outro, é a Bíblia de fulano, é a Bíblia de ciclano. Irmãos, compra a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Nós temos esta vantagem. Davi não tinha. Mas ele foi atrás daquilo que podia ser a revelação de Deus para ele. E o irmão poderá dizer assim: pois, mas nós não temos uma revelação como esta que está aqui. Deus não nos diz diretamente: olha, faça isto ou faça aquilo, ou vá a tal lugar ou vá àquele. E eu direi aos irmãos: desculpem-me, por acaso diz. Por acaso até diz. A revelação escrita que nós temos do Senhor nas nossas mãos é bastante específica, irmãos. Nós precisamos é lê-la. Aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, na sua esmagadora maioria, está já explicado de forma clara no texto que nós temos em mãos. 90% do que você precisa saber para viver dentro da vontade de Deus está aí. Depois há aqueles 10% que são coisas específicas do dia a dia, só que às vezes nós nos agarramos nessas e esquecemos dos outros 90%. Mas, irmãos, se nós pusermos em prática os 90% que Deus nos revela claramente através da sua palavra, tenha certeza absoluta, irmão, os outros 10% também virão com clareza. Agora, nós temos é que ser corretos e coerentes com aquilo que nós dizemos crer, que este livro é a palavra de Deus. Então nós abrimos e nós lemos, e o Senhor fala conosco. Tantas vezes, irmãos, fui ao Senhor com perguntas muito específicas, situações muito diferentes, e o Senhor respondeu aquilo que nós precisávamos saber de forma clara e direta, porque esta é a sua palavra. E se nós quisermos sair do desânimo e da depressão, nós precisamos buscar ao Senhor e nós precisamos ouvir o que a sua palavra tem para dizer e a seguir fazer como Davi fez, que foi obedecer àquilo que Deus lhe mandava fazer. Meus irmãos, ninguém sai da depressão enquanto continuar sentado a chorar por causa das suas dificuldades. Davi está a viver um momento dramático. A sua casa foi queimada, as suas posses foram destruídas, a sua família foi levada cativa, tudo aquilo que ele tinha construído durante anos e tinha preparado tinha sido completamente destruído. O que é que ele ficou? Sentado nas cinzas de Ziclac a chorar? Não, irmãos, ele perguntou ao Senhor: o que é que eu faço? E Deus disse: vai atrás deles. E ele podia ter começado a discutir: Senhor, olha, eu não sei se o Senhor sabe, mas eu vou só explicar. Porque pode ser que o Senhor não tenha percebido claramente. São amalequitas. Os amalequitas são nómades. Eles moram no deserto. Quer dizer, achar nómades no deserto não é uma coisa muito fácil, Senhor. Portanto, ir atrás deles não é assim tão simples quanto parece. Eles já passaram aqui há muitos dias, já não sobrou rastro. Nós racionalizamos, irmãos, e é bom que usemos a razão, porque Deus nos deu a razão para nós usarmos. Só que às vezes nós usamos a razão demais.
E nestas horas, quando o Senhor se revela de forma clara, não é para nós ficarmos racionalizando, irmãos. O Senhor mandou, nós obedecemos. Deus disse a Davi, vai, e tu vais encontrá-los. E ele foi. Ele não se pôs a discutir com Deus que achar amalequitas no deserto era uma coisa complicada, porque Deus sabia que os amalequitas viviam no deserto e que não seria fácil encontrá-los. E ele foi, irmãos, ele saiu. Sem ação não há depressão que se vença. É preciso iniciativa na força de Deus para nós conseguirmos sair do buraco. E foi o que ele fez. Ele fez o que estava ao seu alcance, que foi correr atrás do prejuízo. Naquela altura, o máximo que ele podia fazer era pegar na sua tropa e sair. Vamos? Nem sei muito bem para que lado é. Bem, parece que eles foram para aquela direção. Então vamos para lá. Isto é um deserto, mas a gente há de encontrar alguma pista no caminho. E interessante, irmãos, é que a pista apareceu. Os irmãos reparam no texto? Apareceu. Era uma coisa que talvez fosse insignificante. No caminho, passando junto de um local, eles encontram um homem caído à beira da estrada. E o que é que eles fazem? Está aqui este a morrer de fome e de sede. Deixa estar, vamos em frente. Vamos tentar achar alguma coisa. Não, irmãos, eles valorizaram a oportunidade que tiveram. Parecia insignificante, mas era a oportunidade que estava na mão deles naquela hora. Se os amalequitas vieram neste caminho e se passaram por aqui, e se este homem já está aqui há algum tempo, talvez tenha alguma informação. Então, olha, vamos tentar ver. Eles não sabiam quem ele era, porque não o tinham entrevistado. Eles não sabiam se ele podia dar realmente uma solução ao problema, mas era a oportunidade que tinham naquela hora. E aquele moribundo, que parecia não ser nada de especial, foi a chave da solução. Porque ele era um escravo dos amalequitas, que tinha sido abandonado por eles e sabia muito bem onde é que eles costumavam ir. E tinha uma ideia muito clara de onde é que eles podiam estar. E em vez de Davi ficar andando pelo deserto à procura dos amalequitas, aquele homem dirigiu-os diretamente ao acampamento onde eles estavam a festejar os seus despojos. Irmãos, quando nós queremos aproveitar e queremos realmente sair da depressão, nós temos que aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas. Porque o Senhor, se nós estamos a clamar e a pedir, Ele vai nos providenciar oportunidades. Bem, talvez não seja aquele convite para ser diretor executivo, não é, da Telecom Portugal. Talvez não seja por aí. Talvez não seja esse o convite que chega à sua caixa postal. Mas talvez haja uma outra oportunidade que não pareça tão grande, como este moribundo egípcio que não parecia grandes coisas, mas que foi a solução que Deus colocou no caminho de Davi naquela hora. E quando o momento chegou, ele enfrentou o inimigo de cara e recuperou aquilo que era seu. Foi Deus que me deu, ninguém vai tomar. Porque aquilo que Deus nos deu, irmãos, ninguém pode nos tomar. Ninguém. A não ser que nós queremos deixar. Porque aquilo que Deus nos deu foi o Senhor que nos deu e Ele protege aquilo que Ele nos deu. E Ele é o nosso protetor maior. A depressão pode rondar, irmãos, pode. E mesmo aqueles que são servos do Senhor podem viver em profundo desânimo. No início desta mensagem eu estava a falar aos irmãos sobre o missionário Adoniran Judson. Adoniran Judson nasceu nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Em 1788, era filho de um pastor congregacional. Ele era um aluno brilhante, entrou na faculdade aos 16 anos e terminou em 3 anos um curso de 4 como melhor aluno da turma. Ele realmente logo despontou pela sua grande capacidade, não somente intelectual, mas sua capacidade de escrita e a facilidade que ele tinha para aprender línguas. E quando ele assistiu uma mensagem a falar a respeito da necessidade de missionários, ele se apresentou e fez parte do primeiro grupo de missionários que saiu dos Estados Unidos da América, no fim do século XVIII. Casado já com a sua primeira esposa, Ana, eles seguiram primeiramente para a Índia, onde foram encontrar o primeiro missionário das missões modernas, William Carey, mas ficaram pouco tempo com ele. E Deus os dirigiu para a Birmânia, um país budista, fechado ao Evangelho e um dos locais mais difíceis para se morar naquele tempo. Durante muitos anos, Adoniran e Ana eram os únicos estrangeiros a morar na Birmânia. E a língua birmanesa era profundamente difícil. Eles chegavam a gastar 12 horas por dia a estudar aquela língua para tentar dominá-la, não somente na sua forma oral, mas na sua forma escrita.
Várias vezes ficaram doentes por causa dos problemas de saúde. Perderam o seu primeiro filho com malária. Eles mesmos tiveram malária várias vezes. Até que veio a guerra entre a Inglaterra e a Birmânia. E nessa ocasião, irmãos, apesar de Adoniran não ser inglês, ele era americano, os birmaneses não fizeram distinção e prenderam todos aqueles que estavam por perto. Nesta altura já havia mais estrangeiros. E durante quase 2 anos, Adoniran Judson ficou preso numa prisão de bambu que ficava junto à selva. As condições da prisão dele eram terríveis, irmãos. Mas é impressionante notar que mesmo no meio daquelas condições, ele continuou a trabalhar na tradução da Bíblia para a língua birmanesa. Deus continuou-lhe dando força para fazer isto. E Ana, a sua esposa, continuou sendo um grande exemplo e um testemunho, porque ela continuou a visitá-lo. Só que Ana estava grávida. Durante um pequeno período ela não pôde visitá-lo, e quando voltou novamente a visitá-lo, foi trazendo a sua filhinha, que era agora a esperança que eles tinham naquela terra tão difícil. Mas pouco depois de Adoniran ter sido libertado, num espaço curto de apenas 3 meses, morreu-lhe a esposa e a filha. E Adoniran entrou em profunda depressão. Como disse aos irmãos, a certa altura ele chegou a cavar a sua própria sepultura e sentava-se diante dela no meio do mato, numa zona infestada por animais selvagens, cobras, mortíferas, tigres, à espera de que Deus o levasse, sem esperança, sem força, sem coragem para reagir. Ele fechou-se ao mundo e várias vezes esteve perto do suicídio. Foi a lembrança do valor da palavra de Deus. Foi a resposta à oração dos seus amigos e também à sua própria oração, pedindo a Deus misericórdia, que o ajudaram a lembrar-se da importância que era o trabalho de tradução da Bíblia. Quando ele se lembrou e recordou que aquilo que ele já tinha feito até ali, ninguém podia continuar, porque ninguém tinha o domínio da língua que ele tinha adquirido ao longo daqueles anos todos. Adoniran saiu da sua depressão para trabalhar na tradução da Bíblia no birmanês. A média era de 30 versículos por dia, mas ele traduzia diretamente do hebraico para o birmanês. Um homem que tinha como primeira língua o inglês. Vejam os irmãos, que trabalho intelectual era este. Adoniran Judson foi sempre um homem extremamente sensível, com um temperamento melancólico e muito perfeccionista. Ao longo da sua vida, ele casou ainda mais 2 vezes. A igreja que ele fundou na Birmânia, a primeira igreja evangélica, a primeira igreja batista fundada na Birmânia, nunca teve grande sucesso. O máximo que ele conseguiu ter foi 18 membros. Na maior parte dos cultos dominicais estavam presentes 5 ou 6 pessoas. Ele veio a falecer em 1850, quando estava a viajar para a Índia, estava no Golfo de Bengala, para tratar ainda do material da tradução da Bíblia. Ele não conseguiu terminá-la completamente, mas fez praticamente todo o texto sagrado. A tribo a qual, o povo, a etnia a qual Adoniran Judson dedicou a sua vida foram os Karen. Se os irmãos procurarem, descobrirão que hoje, cerca de 2 séculos depois, mais de metade da população de etnia Karen da Birmânia são evangélicos. São milhares e milhares e milhares de evangélicos naquela zona do país. Adoniran não viu grandes resultados, mas o trabalho dele frutificou, porque era este o propósito de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados pela palavra e somos chamados pela história a não permitir que esta pressão que existe hoje no nosso país de uma forma muito forte, um verdadeiro espírito de depressão que tem caído sobre Portugal, nós somos chamados pela palavra e pela história a não permitir que isto tome conta de nós. Nós temos que dar o testemunho e o exemplo da força que existe no Senhor, não em nós. Não porque nós somos pessoas mais fortes ou somos pessoas mais capazes, mas nós conhecemos uma fonte de alegria que a maioria dos portugueses não conhece. Nós temos conhecido uma fonte de salvação que a maioria dos nossos vizinhos e colegas de trabalho nunca ouviu falar. E é nossa responsabilidade, irmãos. Nós somos responsáveis por manter esta chama acesa, em primeiro lugar nas nossas vidas e depois para transmitir aos outros. Quando nós o fizermos,
O Senhor vai fazer a sua obra prosperar. Eu hoje tive a alegria, no culto da manhã, de ver alguns amigos aqui presentes, que são pessoas que frequentam o nosso consultório. Eu nunca os convidei especificamente para vir à igreja, irmãos, mas pela misericórdia de Deus foram vendo naquela pessoa que os atendia algo diferente, até ao ponto de perguntarem: eu quero saber o que é isto. Ah, então é assim, então eu quero saber onde é a sua igreja, eu quero lá ir. E eu confesso, irmãos, que a minha fé às vezes também é pequenina. Não acreditei muito que viessem, mas vieram, irmãos. Assistiram à palavra do Senhor e despediram-se de mim até domingo. Louvado seja o Senhor. Nós fomos chamados para fazer a diferença na alegria do Senhor, que é a nossa força.